Meus amados, nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões. A série desse mês chama Mais Um, Todos em Missões. Esse foi um trabalho, essa série foi desenvolvida o ano passado pela Igreja Nacional. Algumas igrejas seguiram essa série no despertar da igreja para a caminhada missionária. Porque o que a gente percebe hoje é que num tempo, numa sociedade tão perdida pela pluralidade de deuses, de opções, a gente vê aquela angústia, das pessoas diante de tantos caminhos que são colocados diante da vida de cada um. Qual que é o caminho que a gente deve seguir diante de tantas palavras que vêm até nós nos dias de hoje? E a ideia da série é entusiasmar a igreja, a comunidade de fé, a compreender que o anunciar o reino de Deus é uma comissão individual de cada um de nós. Muitas vezes a gente fala que a gente tem que viver a comissão, a igreja tem que ir. Mas muitas vezes a gente olha a igreja como eles, como uma instituição, como um todos. Na verdade, nós temos que ir. Na verdade, eu tenho que ir e levar o evangelho, que foi isso que o Senhor Jesus fez em todo o seu caminhar. O tema do sermão, ele vai passar pelo olhar missionário de Jesus, sem rótulo, mas com possibilidade de graça. Quando o Senhor Jesus caminha e escolhe e chama, ele não olha para o exterior, para o rótulo, para aquilo que a sociedade vê, mas ele olha dentro do coração. E a gente vai analisar, refletir sobre essa questão a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Para chegarmos lá, a gente tem que olhar o que aconteceu um pouco antes. Então a gente vê o ministério do Senhor Jesus andando, caminhando, e lá no trecho um pouquinho anterior, a gente vê o Senhor Jesus curando um paralítico, mostrando que o Senhor, além de curar, ele perdoa pecados. E isso já começa a ser um escândalo para os judeus e os religiosos da época, que veem como o perdão de pecados algo impossível para qualquer ser humano, porque eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias. E Jesus, na verdade, não veio só para curar, ele veio também para estender o perdão aos rejeitados e aos necessitados, aos desmerecidos, e eu costumo dizer também aos improváveis, porque muitas vezes a gente passa na rua e fala, esse cara não vai aceitar Jesus, imagina, a gente, vamos olhar para o mundo político sem trazer nenhuma ideologia, a gente fala, esse jamais aceitará Jesus por tudo que ele tem demonstrado. E a gente olha para o ladrão da cruz, do lado de Jesus, a gente jamais diria que aquela pessoa fosse encontrar a redenção. Mas Jesus olhou para ele e naquele momento ele foi resgatado. E a gente segue nesse contexto e vê que as pessoas improváveis, desmerecidas pelos judeus, que representavam todo o pecado, a traição, o Senhor Jesus veio e olhou como pessoas dignas da graça. Mas que no olhar de Jesus não tinha o legalismo, não tinha a acusação, mas ele tinha o foco na graça. E aí a gente vai ver nesse texto que uma única palavra, siga-me, transformou e se manifestou em novidade de vida na vida do Mateus, do Levi. Então, vamos à leitura. Lucas 5, verso 27 a 32. Nós vamos trabalhar apenas 2 versículos, mas vamos ler todo o contexto para entender o que se passou naquele momento. Lucas 5, 27 a 32. Eu estou dando tempo para vocês acharem, tá? Eu prometi que não ia brincar mais assim, mas tá bom. Eu vou me policiar. Diz assim a palavra do Senhor.
com toda a reverência, apesar das brincadeiras, é o momento em que Deus fala conosco. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Grudou. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, o teu evangelho, a tua palavra por si só, meu Pai, testifica no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Peço a Ti, Senhor, que nesse momento o Senhor afaste toda distração e que toda palavra humana, meu Pai, que diverge da Tua palavra, seja colocada de lado e que fique em nosso coração aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fixar em apenas 2 versículos. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Poucas palavras, mas de uma importância profunda. Eu queria que vocês dessem uma olhada, eu não sei se vai dar para ver. Pode apagar isso aqui também? Creio que dê para ver. O que eu trouxe essa imagem que me chamou muita atenção. Do lado esquerdo está a pintura do italiano barroco Caravaggio, que foi pintada, concluída em 1600. Essa é uma perspectiva, uma visão a partir desse pintor naquela época, como ele viu o chamado de Mateus. E do lado de cá, muito moderno, de 2023, da série The Chosen, a gente vê Jesus ali de roupa branca, e lá dentro daquela janela, quase não dá para ver, está Levi ou Mateus. O que me chama a atenção é que, olhando os detalhes de cada momento, a gente pode ver o quanto foi impactante esse chamado. Aqui o chamado, a gente pode ver Jesus apontando o dedo para aquele grupo de coletores que estavam sentados ali. A gente pode ver na roupa de Jesus e dos coletores, de Jesus e de Pedro, parece que está com ele, uma roupa simples, né? E mais para o lado de cá, a figura dos coletores, já com uma roupa diferente. E quando você olha Jesus fazendo esse chamado, esse daqui de costas para cá não é comigo, virou de lado. O de lá, será que é comigo? O do meio fala, não, é com ele, esse chamado não é para mim. E ali, o que tudo parece ser Mateus, não existe discriminado que de fato aquele é o Mateus, mas provavelmente Mateus é aquele ali, de cabeça baixa, contando as moedas, pensando, essa história não é comigo. E aí eu assisti um trecho do The Chosen, e a gente vê, Jesus vem andando pela rua, e ele passa na coletoria, e vê um coletor de impostos lá dentro, né, fazendo o seu trabalho, e ele olha para Levi, para Mateus, e continua andando, e trocam olhares, e mais para frente Jesus volta e chama Mateus e fala para ele, vem e siga-me. E nesse momento, Mateus, ele sai da onde ele está, da coletoria, e ele vai seguir a Jesus. O ponto importante dessa distinção não é a forma cultural em que é representado esse chamado. Se a gente for olhar para as questões culturais, uma representa uma forma, a gente vê a claridade da janela e a luz, o lado sombrio, o lado escuro, cada um representando o chamado.
Mas o que é mais importante, que chama atenção nessas imagens, é que ela reflete um ponto importante do Evangelho. Aquela pessoa improvável que estava lá, absorta ao mundo, ou seja, perdida no mundo, na sua moeda, no seu dinheiro, junto dos seus, ali trabalhando, longe de tudo, o Senhor Jesus estendeu os seus olhos até ele e ele chamou: é você que eu quero, siga-me, vem até mim, siga-me, vem após mim. O primeiro ponto que eu queria trazer nessa reflexão é que Jesus vem a nós em razão do amor do Pai. Quando o Senhor Jesus foi naquele momento, e a gente vê nas cenas do The Chosen, ou ali naquela gravura, naquela pintura, o que a gente vê é o Senhor Jesus vindo. E no Evangelho de Mateus chama muita atenção que Jesus saiu e viu um publicano. E ele viu e foi até ele. Não foi Mateus que saiu correndo atrás de Jesus. Eu vi o Salvador, eu vi aquele homem, aquele profeta que derrama bênçãos, que distribui bênçãos. Eu vi em Jesus a salvação da minha vida, que ele vai me dar um carro novo, uma casa. Não. Mateus estava lá no seu trabalho, envolvido na sua vida. E Jesus passando, ele olhou e viu. E isso é em razão do amor de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é importante a gente lembrar é que foi Deus que enviou Jesus em favor de muitos. Deus é um Deus que vem a nós assim como ele veio a Abraão, assim como ele ouviu o povo escravo no Egito, assim ele ouviu e ele libertou o seu povo. Assim o próprio Deus mandou o seu Filho para que morresse na cruz, pagasse pelos nossos pecados, nos reconciliasse e nos desse uma nova vida. Não fomos nós que fomos a Jesus, mas o Deus maravilhoso, poderoso, mandou o seu Filho para que resgatasse a cada um de nós. Não foi Mateus que viu Jesus. Se a gente vê a cena, Jesus olha para Mateus. Ali no quadro representativo, Mateus está completamente alheio e Jesus está apontando para ele. Não foi Levi, não foi Mateus que chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus tinha um olhar atento e penetrante. Não era um olhar descuidado que tinha Jesus. Jesus não anda por aí desatento, mas os olhos dele andam atentos. Atentos porque nada e nem ninguém passa despercebido aos olhos de Jesus. Talvez muitos de nós estejam caminhando, vivendo, e talvez pensando: Jesus esqueceu de mim. As aflições que eu tenho vivido foi porque Jesus esqueceu de mim. A minha família não dá atenção a mim porque Jesus esqueceu de mim. Eu estou caminhando sozinho, escuro, porque Jesus esqueceu de mim. Talvez a pessoa esteja pensando: Jesus é aquele que está distante, sentado em algum trono por ali, mas ele não está olhando para mim. Pelo contrário, o Senhor Jesus está com os olhos atentos na vida de todos nós. Mas ele não está atento à toa. Ele está atento e com um olhar penetrante. Olhar penetrante não é um olhar incauto, displicente, mas ele olha no profundo da nossa alma, do nosso ser. Talvez você olhe para si e fale: o meu rótulo, ele não serve para Jesus. Talvez a sociedade tenha dito: você não serve para Jesus. Mas ele está olhando o coração de cada um. E eu achei interessante que naquela cena, que ele vem e olha, eles tratam muito bem isso. Jesus passa, olha, e o Mateus olha e trocam aqueles olhares, bate o olho, deu match, como diz por aí. Esse ponto é importante. Jesus olhou e olhou dentro da alma da vida de Mateus. Não foi por mérito de Mateus, porque Mateus não tinha mérito nenhum para oferecer a Jesus. Pelo contrário, ele era um perseguidor.
dos judeus, porque ele cobrava impostos, era a favor de Roma, ele era desprezado, talvez se sentindo improvável de ser chamado por alguém ou por alguma coisa. Mas Jesus veio e olhou no fundo do seu coração, e ele lá falou: vem e siga-me. Jesus é o protagonista. É Ele que nos transforma, é Ele que nos chama, que muda a nossa vida. É Ele, o Senhor, que não se limita às fronteiras da religião, mas alcança a todos. Mateus não era judeu. Mateus era um publicano. Mas vem Jesus e vem sobre a vida dele, quebrando todos os paradigmas de religião. E talvez uma das grandes dificuldades que a gente tenha na caminhada como igreja, como ser único da igreja, como membro desse corpo, individualmente, a gente faça uma acepção de pessoas. E aí diga: esse não é do meu time, esse eu não prego. Esse não merece, esse eu deixo para depois. Ah, eu vou falar para esse, porque esse eu conheço, esse é meu amigo. E Jesus não anda dessa forma. Mas ele anda e olhando no coração dentro de cada um e levou a Mateus à salvação. Outro ponto importante disso é que a autoridade de Jesus é tão grande que imediatamente ao chamado, Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Não foi, muitas vezes a gente acha que é pela nossa vontade, e falar assim: não, eu tenho força, então eu decidi. Na verdade, é a ação do Espírito Santo que vem e que transforma. E é a autoridade da palavra de Jesus que faz a transformação e a mudança na vida da pessoa. Nós temos um dilema na nossa comunidade, talvez na nossa denominação, que é o desafio da igreja florescer e retomar o crescimento do passado, quando foi considerada a igrejinha dos milagres. Não porque faziam grandes sinais, mas porque a igreja cresceu muito naquela época. E talvez o nosso grande desafio seja arrumar estratégias para que as pessoas então se convertam e venham caminhar conosco. Mas o que eu vejo nesse relato de Jesus, da vida de Jesus, do evangelho de Jesus, é que a transformação só ocorre com a autoridade do nome de Jesus, com a presença do Senhor. E é isso que a igreja precisa na sua caminhada diária levar. Não levar autoajuda, não levar benesses da fé, mas levar Jesus Cristo àqueles que estão sofrendo. Se você tem se percebido excluído, desmerecido, improvável, não deixe que esses pensamentos tomem conta do seu ser. Jesus não está de costas para você, que talvez esteja se sentindo sozinho ou desamparado. Pelo contrário, ele vem em nossa direção com graça, fruto do amor do Pai. Outro ponto que esse texto me traz de reflexão e me traz de atenção, na parte em que ele vê um publicano sentado na coletoria. E aí eu entro mais profundamente nessa questão dos publicanos. Se nós olharmos para o que era um publicano, eles eram considerados os traidores e pecadores públicos, rejeitados naquela época. E por quê? Porque eles não viviam em função do benefício ao povo, mas eles eram cobradores de impostos pelo Império Romano. Talvez a visão que a gente tem de Mateus no filme The Chosen, que nos traz essa visão mais moderna, mais ocidental da visão de Mateus, talvez a gente olhando aquela pessoa bacana, talvez até o diretor diz, talvez um autista, né? A gente olhe para aquela figura e a gente fala assim: poxa, até que Mateus era um cara de gente boa, ele era meio diferentão, né? Mas ele era gente boa. Na verdade, não. Os publicanos eram pessoas ruins, eram pecadores, eram corruptos. Eles roubavam, eles espoliavam o povo. Eram pessoas que não eram queridas pela religião,
e pelos outros cidadãos romanos, porque eles não eram corretos. Eles eram vistos como os desonestos e impuros. Eles eram até colocados na categoria de ladrões. Talvez pudéssemos chamar de políticos hoje em dia, né? Muitos políticos, a gente não sabe em que categoria colocá-los. E foi justamente esse pior pessoa que Jesus foi olhar. Né? É aquela pessoa que eu não vou olhar para ela, não, mas Jesus olhou para ela. Por quê? Porque Jesus rompe as barreiras sociais e religiosas para enxergar a graça na vida daqueles que precisam ser resgatados. Talvez um colega de colégio, a gente olha e fala, mas ele é tão bagunceiro que será sim, será ele. Talvez aquele colega de profissão que faz tudo errado, rouba, trapaceia, me prejudica, mas será que é ele? Sim, é ele. E talvez muitas vezes a gente não consiga olhar. Agora, por que tudo isso acontece? Porque o pecado corrompeu a nossa trajetória. Porque se não fosse o pecado que tivesse entrado no mundo e corrompido a nossa história, então não teríamos ninguém desprezado, desmerecido, improvável. Seríamos todos um só, como um corpo perfeito. Mas quando o pecado entrou no mundo, então ele distorceu o ser humano. E aí a gente começou a ver a corrupção. E quando a gente olha para tudo isso, a sociedade começa a olhar para nós, não pela nossa essência como criaturas e filhos de Deus, mas pelo nosso mérito e o que eu tenho a oferecer. Por isso que a gente vive num mundo muito apegado ao resultado que você pode dar. E talvez muitas vezes na igreja a gente deixa se contaminar por isso. Ele não é um bom cristão porque ele não ora demais, não jejua demais, não dá oferta demais. E a gente começa a colocar meta e exigir dele algumas coisas, em vez da gente olhar para eles, não pelo rótulo do que ele faz, mas pelo coração dele. E falar, ele é um filho de Deus, ele nasceu de novo. Talvez não esteja na sua perfeição, precise de uma caminhada grande de santificação. Mas ele é um filho de Deus transformado e alcançado pela graça. E o pecado corrói a nossa imagem e o mundo passa a nos definir. Quem você acha que você é? Qual a definição que a gente tem de nós? Qual a imagem que a gente tem feito de nós? Qual é a régua ou o padrão que a gente tem colocado na nossa vida? Talvez isso seja um problema enorme para a nossa fé. Nós nos consideramos desmerecidos e improváveis. Será que Deus pode me chamar um dia? Mas eu fiz tanta coisa errada. Sim, Deus não está olhando para o que você fez, para a sua imagem corrompida. Ele está olhando para você como criatura feita pelas mãos dele. Ele não está esperando que você faça alguma coisa para que ele te transforme e te alcance. Ele simplesmente está chegando para você e falando, siga-me. Ainda que você seja um pecador, ainda que você seja o pior dos piores, não interessa o que você fez. O que interessa é que o Pai me mandou para resgatar você. Olhando por um outro lado, quem as pessoas têm dito quem você é? Qual o padrão que você tem sido cobrado? Talvez o marido cobre demais a esposa. É mais fácil a esposa cobrar o marido. Oh, desculpa aí, amor, foi sem querer. Mas como a gente tem sido cobrado nos nossos relacionamentos? Pelo que a gente é ou por aquilo que a gente pode dar de resultado? Quais as expectativas que o mundo tem exigido de nós? Agora, Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe quem é cada um de nós. Quando oramos aqui por esse novo membro que está se achegando, Deus já sabe quem é esse novo membro. Mas como pode, sim, Deus sabe tudo, está presente, vivo ao nosso lado. E talvez se nós estejamos passando por dificuldades, é porque a gente acha que Jesus não sabe.
Mas Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe quando nós erramos. Eu vejo que durante o tempo de ceia, muitas vezes se coloca um obstáculo e fala: você é um pecador, você não pode participar. E aí a pessoa vem com aquele coração pesado, querendo sentar, participar da comunidade, né? E falar: Senhor, nós te amamos, eu faço parte desse povo. Mas aí vem a culpa e fala assim: mas você mentiu semana passada. Aí você fala: não vou participar, que eu estou em pecado. Nós estaremos sempre em pecado porque somos pecadores. Mas quando nós chegamos aqui e falamos: Senhor, reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador, mas reconheço que também faço parte do corpo e sou filho de Deus. Então Ele nos acolhe, nos abraça e nós somos cheios do Espírito Santo. E participamos da ceia como membros verdadeiros do corpo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele sabe cada um de nós quem somos. O mundo talvez não saiba, talvez nós não nos conheçamos, mas o Senhor Jesus sabe quem nós somos. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. O olhar de Jesus sobre Mateus foi muito além das aparências. Isso nos deixa claro que Jesus rompe essas barreiras e nos leva a um relacionamento mais profundo. Será que temos olhado para nós como improváveis? Será que temos olhado para o nosso familiar, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, aquela pessoa que passeia no Parque das Águas como não? Aquelas pessoas que passeiam lá não querem nada com Jesus, senão estariam na igreja. Será que elas não estão lá sedentas por receber o Evangelho? Para que passe alguém como Jesus e diga: vem, siga-me. Eles estão esperando naquele parque. Quantos anos eles vão esperar ainda para que a gente vá lá e diga: siga-me, ouça a voz do Senhor, arrependam-se. O chamado de Jesus é eficaz e transformador. Já no finalzinho desses 2 versículos, Jesus disse: siga-me. E Mateus se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos olhar sobre a perspectiva de Mateus? Quem é este que não me despreza? Já parou para pensar? Imagina a cabeça de Mateus dentro daquela coletoria, olhando pela grade de onde ele estava. Quem é aquele homem que olhou para mim? Ninguém olha para mim, ninguém quer conversa comigo. Será que muitas vezes a gente não se sente assim? Quem é este que olha para mim e me chama, sem considerar o pior da minha vida? Ninguém me trata assim. Era tudo o que eu queria. É que alguém sentasse do meu lado e olhasse para mim. Eu queria sentir acolhido, queria me sentir gente. Com certeza essa expectativa estava no coração de Mateus. Não há relatos sobre isso. Mas uma pessoa perseguida durante todo o tempo, excluído, certamente ela tinha no coração: eu preciso ser acolhido, faz falta isso em mim. Agora vamos olhar na perspectiva de quem está do lado de fora, né? De quem estava ali na multidão. Mateus, você vai largar tudo que tem para ser um andarilho? Né? Ele tinha riqueza, quem viu no filme lá, projetando, né? Roupa bonita, sapato lustrado, roupa tal. Ele era um ladrão, então ele tinha condições financeiras, né? Ele roubava. Você vai largar tudo isso, todos os seus bens, tudo que você tem? Traidor de Roma, abandonou a coletoria para um grupo de revolucionários. Imagina os outros coletores de impostos. Ah, você é um frouxo, ou você é um revolucionário, você está andando com aqueles baderneiros que estão fazendo por ali. A pressão daqueles que fazem parte do viver dele lá. Vai viver do quê? De um amor e uma cabana? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e fala: se eu aceitar o Senhor Jesus e mudar a forma de viver, será que isso não vai impactar
na minha vida financeira, no meu vida profissional, as inseguranças de largar o status que tem, tudo que tem. A radicalidade do chamado fica muito evidente aqui nesse chamado de Mateus. É preciso mudança de rota. Mateus largou tudo e mudou de vida completamente. Não dá para fazer uma curvinha, tem que ter conversão, mudança de rota. O desafio de largar tudo o que era importante para Mateus não era apenas um ato pontual, mas um novo modo de viver. E quantas vezes a gente diz que aceitou Jesus, mas não muda o nosso modo de viver. A gente segue vivendo da mesma forma. E a gente entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, e a vida não muda. Não porque ficou mais rico ou mais pobre, não é nesse sentido. É porque não se aprofunda, não se santifica, não se achega cada vez mais a Cristo. A mudança que vem do Espírito Santo não consegue fazer transformações, porque é preciso uma conversão verdadeira. É preciso largar tudo aos pés da cruz. Essa radicalidade na decisão não ocorre por força ou habilidade própria, mas pela própria ação do Espírito Santo. Muitas vezes eu ouvi durante a minha vida: você precisa fazer isso. E eu respondia dentro de mim: eu quero fazer isso, mas eu não consigo. E talvez seja um peso muito grande na vida dos cristãos. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero parar de fazer as coisas que não devem ser feitas, mas eu não consigo. Pelas nossas forças a gente não vai conseguir. É preciso permitir que o Espírito Santo nos mude, porque Ele sim tem autoridade e poder para transformar as nossas vidas. Veja Paulo. Olha o que Paulo fala em Filipenses. Mas o que era para mim lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo demonstrou uma mudança completa. Que é mais emblemático? Um homem piedoso, um fariseu exemplar, encontrou Jesus. E a partir dali a vida dele mudou por completo. O chamado de Jesus não é apenas uma palavra de encorajamento. É ordem eficaz que deve gerar resposta em nossa vida. O chamado de Jesus em nossa vida gerou resposta eficaz em nós? Nós nos tornamos verdadeiramente discípulos? Essa é uma pergunta retórica para a gente sair daqui pensando: será que a minha vida tem uma transformação grande por conta da ação de Cristo em nossas vidas? Será que eu abandonei tudo de fato? Ou eu continuo vivendo aquilo que eu amava viver? Por fim, meus amados, a igreja é chamada a seguir os passos de Jesus. Mateus não era querido pelas pessoas, mas ao ser encontrado por Jesus foi curado de sua paralisia no coração. A reação imediata de um coração curado é querer compartilhar desta mesma alegria. Eu não vi o relato de Mateus indo para o culto da igreja só aos domingos e vida que segue. Não, ele seguiu Jesus aonde? Em todos os lugares, no dia a dia, na vida. E muitas vezes a gente aceita Jesus, glória a Deus, aceito Jesus, sento na cadeira e aí eu passo a ser membro da igreja, a minha vida está resolvida e ponto final. Não é assim que funciona. Nós somos chamados para compartilhar dessa alegria. No próximo domingo a gente vai ver o que Mateus fez. Não, vamos lá em casa. Vamos lá em casa, eu preciso falar para todo mundo que eu mudei tudo. E a gente vai discorrer sobre essa alegria. Porém, quais os riscos
que a gente corre na nossa caminhada dessa resposta como comunidade que segue os passos de Jesus. É o risco da religiosidade legalista criar barreiras. E isto é sério. Muitas vezes a gente se considera demasiadamente justo e que não se mistura, como diz Chaves, com aquela gentalha, com aqueles que são indignos de santidade. Pessoas que endurecem o seu coração por olhar para si como demasiadamente justos e cheios da verdade, enquanto deveriam estar com o coração aberto para pregar o evangelho aos que sofrem. Ele está dentro do templo, um gordo, sentado, feliz, olhando para si e dizendo: eu sou salvo. Pena que o outro não reconheceu Jesus. Nós somos chamados a reconhecer o gesto de Jesus, anunciar o reino, incluir os rejeitados e abrir espaço para a graça. Por isso, o convite para cada um de nós a viver esse tempo de missão da nossa comunidade no Parque das Águas. Que a gente possa se sentir não desafiado, mas entusiasmados, cheios do Espírito. E cada um dizer: pastor, eu quero aprender, eu quero estar junto, eu quero falar do reino de Deus para aqueles que são improváveis. Porque um dia Jesus olhou para mim, eu sendo improvável, e eu quero também que ele alcance aqueles que estão perdidos e abandonados. Amém? Mesmo assentados, fechem os olhos. Pai, a tua palavra, Senhor, foi pregada. Senhor, mas não basta apenas, Senhor, a voz humana ser proclamada. Eu lembro, Pai, de hoje de manhã, mais uma vez, estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, em que ele viu, Senhor, um vale de ossos secos mostrados pelo Senhor. E mediante a palavra, Senhor, os ossos que estavam secos se tornou em carne. Pessoas, meu Pai, um exército. Mas, Senhor, só se tornou verdadeiramente um exército vivo quando o Senhor soprou o teu Espírito sobre a vida deles. Que o teu Espírito, Senhor, seja soprado sobre a vida da igreja de Vila IP. Senhor, que o seu Espírito, meu Pai, possa nos entusiasmar, meu Pai, a deixar a nossa comunidade e olhar para o próximo, Senhor, e seguir adiante como atalaias do Senhor, meu Pai, proclamando o teu reino àqueles que estão perdidos. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.